A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médio, disfarce este bem adequado ao seu propósito de enganar, visto que a serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas, e enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Pousando ela nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no jardim da paz, emboscava-se o destruidor ao observar a sua presa. Os anjos haviam advertido Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo enquanto se ocupava com seu trabalho diário no jardim. Junto dele estaria em menor número de tentação do que se estivesse sozinha. Mas, absorta em sua aprazível ocupação, inconscientemente se afastou-se do lado de Adão. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e força suficiente para discernir o mal e resistir-lhe. Astuto como uma serpente, Satanás convenceu Eva a duvidar da bondade de Deus e acreditar que ela seria mais feliz se desobedecesse a ele. Usando a mesma técnica, o tentador e sedutor sugere que nós obteremos mais satisfação, realização e felicidade se vivermos de modo contrário à vontade de Deus. Desta forma, ele nos instiga com prazeres mundanos, a fim de que desconfiemos da palavra de Deus e a ignoremos. Ao procedermos assim, baixamos o escudo protetor e nos expomos ao engano de Satanás. Mas quando nos mantemos firmes na fé em Deus e a unimos força com irmãos na fé, estamos nós guardados em segurança. O escudo espiritual de Cristo nos fornece proteção contra os assaltos de Satanás. O capítulo 3 de Gênesis começa dizendo: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Gênesis capítulo 3, verso 1. O texto começa com a serpente. A síntese da frase sugere ênfase. Além disso, a serpente tem um artigo definido, indicando que se trata de uma figura bem conhecida, como seu leitor já devesse saber quem é. Assim, a existência desse ser é afirmada desde a primeira palavra do capítulo. Ao estudarmos a palavra de Deus, vemos que nas Escrituras identificam a serpente como o inimigo de Deus. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã. Serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Isaías capítulo 27, verso 1. Em outra passagem bíblica, vemos a serpente sendo identificada como o diabo e Satanás. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Da mesma forma, no Antigo Oriente Próximo, a serpente personalizava o poder do mal. Ao falar sobre o diabo, em qualquer forma que apareça, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal ao lado temeroso da humanidade. É bom saber que a serpente não se apresentou como inimiga de Deus. Ao contrário, se referiu à palavra de Deus, as quais ela repetiu e parecia apoiar.
Ou seja, desde o início, podemos ver que Satanás gosta de citar Deus, e como se virá mais tarde, até cita as próprias Escrituras. Observe também que a serpente não discutiu imediatamente com a mulher, mas fez uma pergunta indicando que acreditava no que o Senhor disse. Afinal, perguntou: foi isso mesmo que o Senhor disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, verso 1. Sem perceber, a curiosidade de Eva despertou-se. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu em sua mente que esse pudesse ser o inimigo decaído, utilizando uma serpente como médium. Eva então pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas. Então apanhou o fruto em suas mãos, comeu e imaginou estar experimentando as sensações de uma vida nova e mais exaltada. Eva não percebeu nenhum efeito adverso, nada que pudesse ser interpretado como significando a morte, e sim, conforme assegurava a serpente, uma prazerosa sensação de que ela imaginou ser a mesma experimentada pelos anjos. Logo após, Eva deu a Adão, que por uns minutos de relutância também comeu. Depois da sua transgressão, Adão a princípio imaginou-se passando para uma condição mais elevada de existência, mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de temor. O ar que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia resfriar o culpado casal. Desapareceram o amor e a paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um temor pelo futuro e uma nudez da alma. Na lição de amanhã, conheceremos mais sobre o fruto proibido, seus efeitos e em que condições ficou o casal pecador depois de comê-lo. Que Deus te abençoe e até a próxima.